Então, esse assunto é um assunto curto e é um assunto mais para o médium saber que essas questões de mediunidade, não com esse aspecto espiritual de Kardec, foi tratado pela ciência e por alguém de uma importância muito grande na ciência. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Os fenômenos psíquicos, do grego psique, alma ou espírito, estudado pelo espiritismo, pela metapsíquica e pela parapsicologia, têm como agente o espírito, ser humano sensível e inteligente. Ocorre que para a questão aqui, que ele fala para o espiritismo, porque para a metapsíquica e para a parapsicologia não se fala de espírito, né? É uma coisa diferente. Fala de fenômenos que ocorrem na mente, no cérebro. Para a doutrina espírita, tais fenômenos considerados naturais são de duas categorias. Então, todo fenômeno mediúnico são considerados natural. E para o espiritismo, são duas categorias, os mediúnicos e os anímicos. Nós já falamos um pouco disso aqui, mas isso vai se repetindo um pouco, tá? E a emancipação da alma. Os primeiros são intermediados pelos médios, quer dizer, os mediúnicos são intermediados pelos médios. O médio é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, quando fala o primeiro mediúnico é intermediado, já diz intermediado de inter e de médio. Quer dizer, alguém desencarnado ou até encarnado está fazendo uma comunicação através do médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Mediunidade é a faculdade psíquica que os médios possuem, manifestada de forma mais ou menos intensa e por meio de uma variedade significativa de tipos, videntes, psicógrafos, audientes, musicistas, de cura, tem uma infinidade, né? A prática mediúnica é denominada mediunismo. Na segunda categoria, ainda segundo o Espiritismo, temos os fenômenos anímicos, do grego anima, de alma, ou mais, propriamente de emancipação da alma. Então, aqui, nós vamos ver um pouquinho dessa questão da metapsíquica, e quem é o pai, ou aquele que fundou, crivou esse nome, né? Isso é uma coisa interessante. Então, vamos lá. Ok. Vamos voltar aqui no final para não perder o sentido do que está ali, tá? Então, está falando a prática mediúnica denominada mediunismo. Na segunda categoria, ainda segundo o Espiritismo, temos os fenômenos anímicos. Então, os fenômenos anímicos são produzidos pelo próprio espírito encarnado. Nós já falamos isso na introdução. Mas como aqui nós estamos começando a apostila, ele vai repetir algumas coisas e é importante a gente entender, né? Então, é o próprio espírito encarnado que, nessa situação, não age como intermediário. Então, não existe um intermediário de outro espírito, ou intérprete do pensamento dos espíritos. Então, o fenômeno anímico é parte do próprio encarnado para o encarnado, né? Partindo-se do princípio que todo ser humano é médium, o espírito André Luiz conceitua animismo ou prática dos fenômenos anímicos, conjunto dos fenômenos psíquicos produzido com a cooperação consciente ou inconsciente dos médios em ação. Então, imagina uma coisa interessante que nós já falamos, só para reforçar aqui. Como é que um médium pode ter um processo anímico dele para ele mesmo? Nós temos que entender um pouco, aí é uma questão de estudar um pouco o André Luiz, estudar até um pouco de Joana de Ângeles, que fala um pouco da questão da mente humana, que fala do consciente, do inconsciente, essas coisas que é importante os médios estudarem, porque nós temos a nossa vida aqui atual, onde nós temos a nossa personalidade que se forma, né? E numa vida anterior nós também existimos com uma personalidade necessariamente não igual a essa. Assim como a nossa personalidade que nós temos, ela pode ser alterada numa mesma vida, porque você pode evoluir numa vida e mudar muitas coisas na sua personalidade. Mas, no geral, você tem uma personalidade, você tem o ego, que é aquele que está iluminado, né, vamos dizer assim, pelo consciente,
Ou seja, o ego é o porteiro. Tudo que entra, né, vem do inconsciente, ele deixa entrar e pode ser consciente. Agora, quando você fala de inconsciente, é toda a vida. É toda a vida anterior. Então, imagina que o médium, e ele tem uma mediunidade, ele está num trabalho mediúnico, ele pode ter um processo anímico de alguma coisa do passado dele, uma vida do passado, ou uma memória do passado, ou apenas uma fração de algum acontecimento. Ele vem com essa informação e há, assim, uma interpretação que ele está tendo uma incorporação ou ele está tendo uma comunicação espiritual. E é muito comum que não seja, que seja um animismo. Ah, isso é um problema. Não, isso não é um problema. Isso não é um problema. Isso é até comum, principalmente na prática mediúnica que está se iniciando. É muito comum, nos livros nós vemos várias situações em que eles falam, olha, existe um percentual de animismo no médium que vai acontecer, principalmente mais no início dos processos, depois pode acontecer de vez em quando, mas qual é o problema disso? Nenhum, a não ser que aquele animismo começa a se confundir com uma questão onde há a mediunidade e o médium falando dele para ele, pensando que é um espírito falando, e começa, aí pode ter algum problema, alguma confusão grande. Então, é preciso ter cuidado com isso. Nós já tivemos uma experiência, e não foi uma experiência muito boa, há algum tempo, aqui na nossa região, aqui de Tremembé, Taubaté, numa reunião mediúnica, e a gente que tinha uma certa experiência foi trabalhar, ajudar com eles lá em alguma coisa, e a gente percebia que algumas pessoas se colocava que estava incorporada com um mentor ou com alguém que queria ali falar alguma coisa, e a gente sentia que não era isso, que era um animismo, a pessoa que queria dar um recado para alguém, sabe aquelas coisas assim que não... E aí a pessoa fazia isso, e a gente percebia claramente ali que era um processo anímico. Então, isso é responsabilidade do médium, com certeza, mas também daquele que está ali coordenando a reunião, observar. Porque o médium, ele pode estar num processo de transe mesmo, ele pode estar num processo ali emotivo muito forte, uma emoção muito grande, e quem está coordenando, o orientador ou o terapeuta, ali, vamos dizer assim, ele tem que estar atento a isso e ajudar aquele médium. Isso é um assunto recorrente em qualquer casa espírita, em qualquer reunião mediúnica. E não é um problema, desde que aquela situação do animismo não vire um costume e não passe a ser o motivo do processo mediúnico daquele médium. Então, esse é para ficar atento. Bom, a metapsíquica ou metapsiquismo indica, segundo a psicologia, um corpo de doutrinas sem base no método científico, que se funda na aceitação da realidade dos espíritos, fenômenos espiritistas, criptestesia, etc. A parapsicologia é uma tentativa de aplicação dos métodos científicos a esses fenômenos. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós temos, então, a metapsíquica ou metapsiquismo, que, segundo a psicologia, usa os fenômenos, mas coloca, de uma certa forma, que existe naquele fenômeno uma psique, uma alma, ou algo externo ao corpo que está dando uma comunicação, ou que está falando, ou que está interagindo. Não tem conhecimento, vamos dizer assim, kardecista, no sentido de conhecer a metodologia do Kardec, mas tem esse lado. A parapsicologia, que sempre quis ficar no lado da ciência para ser vamos dizer assim, uma cadeira aprovada pela academia, né, academia científica, ela tentou pegar essa história e traduzir essa história de uma forma a criar situações, métodos científicos para explicar isso. Bom, é entrar num beco sem saída, né? Para quem trabalha com espiritismo há muito tempo, como todos vocês, com certeza, é entrar num beco sem saída. Bom, vamos lá. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, do Charles Robert Richer. Ele é de 1850, desencarnou em 1935. Então, quando Kardec estava escrevendo os livros, e Kardec desencarnou algum tempo depois, ele teve ali uma breve... esteve ali brevemente vivendo na mesma época de Kardec, mas ele era muito jovem, né? Porque 1850, quando ele nasceu. Ele é um médico francês, é um prêmio Nobel.
Acho que todo mundo aqui sabe o que é um prêmio Nobel, não precisa explicar. Então, é um nível muito alto. É um prêmio Nobel de Medicina, em 1913, né? Como conclusão de seus estudos com médios e, sobretudo, com pacientes obsidiados, portadores de distúrbios mentais, conforme consta em sua obra Tratado de Metapsíquica. Richer definiu a metapsíquica como ciência que tem por objeto a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos, devido a forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. Aqui, você entende que quem já leu Fatos Espíritas, lá do William Crookes, ele era um cientista renomado também, da Academia Real de Londres, e ele fez estudos científicos comprobatórios, cientificamente, de espíritos se materializando. E aí ele fez isso e ele foi, apresentou, e ele teve que desfazer o que ele falou, porque ele foi jogado, como diz assim, na sarjeta, né? Aí depois, na vida dele, ele retrata isso. Mas aqui você vê que ele começa trabalhando com médios, com obsessão, com portador de distúrbios mentais, mas quando ele coloca isso no papel, isso me parece muito com o Carl Gustav Jung, que fala do inconsciente coletivo. Quando coloca no papel, peraí, eu não vou falar que tem espíritos, que tem outros seres que vêm aqui e incorpora. É muito complicado um cientista desse nível fazer isso. Ele não faz, não tem essa bondade toda ainda, né? Não tem essa sinergia, esse poder de entrar na ciência com esses postulados científicos ainda. Então, ele definiu, olha, forças que parecem ser inteligentes, parecem, e poderes desconhecidos. Mas com esse trabalho que ele fez, com esse trabalho, ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina. Olha que coisa incrível. Que coisa incrível. Então, ele classificou os fenômenos metapsíquicos com base no estudo da mediunidade em metapsíquica subjetiva e objetiva, tendo como referência, e aí a referência, respectivamente, a mediunidade de efeitos físicos, que é a subjetiva, e de efeitos inteligentes, da proposta espírita de Allan Kardec. Esse tema que nós estamos falando aqui é um tema mais cultural para nós médios, para saber que esse Charles Richer, para que vocês não escutem esse nome e fiquem sem entender, tá? Ele é muito falado no meio espírito, principalmente por aqueles palestristas que têm um envolvimento com a área científica, como o Raul Teixeira, Divaldo já falou dele, e outros falam dele também. E aqui embaixo, eu não preciso ler, tem algumas informações que você pega no Google mesmo, que fala dele, onde ele nasceu, ele é da França, né? E fala do que ele ganhou o prêmio Nobel, que é exatamente isso. Ok. E a metapsíquica subjetiva abrange os fenômenos telecinéticos, palavra derivada de telecinesia, do grego tele e kinese, mover à distância. A capacidade de efeitos físicos, de mover objetos, né? Fazendo levitar, mover-se ou apenas ser abalado pela mente. Aqui você lembra das mesas girantes, que nós falamos na aula anterior um pouco, né? E isso é o processo que ele não fala de que os espíritos estão movimentando as mesas através disso que a gente sabe. Ele vai falar que é um processo derivado da telecinesia, telecinético. O nome tem que ser científico, não pode ser o espírito atuando, né? Esses tipos de fenômenos metapsíquicos são denominados para a parapsicologia como TK, telequinesis, ou PK, psicoquinesis. Para Richer e seguidores, a telecinesia é possível, porque o indivíduo mobiliza de forma inconsciente energias fisiológicas, fluido vital, que impregna um determinado objeto movendo. A telecinese seria uma exteriorização do psiquismo inconsciente. Ó, tá vendo aqui? O Richer até diz, não, existe um fluido que o ser dirige ao objeto e ele movimenta esse objeto. Mas para a parapsicologia, aí é um pouco diferente. Ele diz, não, é uma exteriorização do psiquismo inconsciente. Você vê como como as coisas vão sendo costuradas de uma forma mais complicada, mais complexa do que realmente é, para que não entre num campo que é proibitivo para a ciência, né? A ciência se proibiu de fazer isso. A metapsíquica objetiva refere-se a uma classe de fenômenos denominadas criptestesia, termo criado por Richer.
para especificar o conhecimento que algumas pessoas obtêm de acontecimentos ou fatos, presentes ou futuros, por intermédio da percepção paranormal, isto é, sem ação dos órgãos dos sentidos. Nessas condições, a pessoa estaria sob efeito de estímulos psíquicos e anímicos, ainda não suficientemente explicado pela ciência. Bom, aí a gente teve uma palazinha, um breve históricozinho, cultural, vamos dizer assim, para a gente entender que esse assunto tem muito a ver com o espiritismo e a gente vai, vocês que são médios, precisam saber pelo menos que existe isso e que isto vai, de uma certa forma, nortear muitas coisas nas palestras de pessoas que vão falar de mediunidade, vão falar de energia, vão falar de magnetismo. Então, isso aqui é uma coisa importante. E aqui, deixa eu ver aqui. Em síntese, para a doutrina espírita, os fenômenos paranormais ou extrasensoriais são considerados de dois tipos. Então, para a doutrina espírita, anímico e mediúnico. Os primeiros, assim denominados por Alexandre Aksakov, 1832 e 1903, diplomata e filósofo russo, que, ao se apropriar da expressão ânima, de alma, designa os fenômenos paranormais produzidos pela própria alma humana, de anímicos, os quais o codificador preferiu chamar de fenômenos de emancipação da alma. Os segundos, originalmente designados por Allan Kardec, indica a faculdade inerente às pessoas de se comunicarem. Então, para o espiritismo, os fenômenos mediúnicos podem apresentar duas formas de manifestação: efeito físico, que revela ações de impacto no meio ambiente, e efeitos intelectuais, cuja manifestação exige certo grau de elaboração mental, de interpretação intelectual. Contudo, importa assinalar a prática espírita manifestada na forma do mediunismo e do animismo fundamenta-se necessariamente nos parâmetros de moralidade expressos no Evangelho de Jesus. Bom, aqui é o Espiritismo falando, né? Para o médium sempre, que todo processo mediúnico tem que estar fundado onde? Nos princípios morais no Evangelho de Jesus. Bom, esse trecho é bem curto, né? E ele é mais um trecho que eu não queria tirar da apostila, simplesmente porque eu entendo que ele tem um aspecto cultural e para que os médios saibam que existiu alguém que estudou isso, que ganhou um prêmio Nobel exatamente por estudar esses fenômenos, mas não podia dar o nome, né, da maneira como a gente espírita entende. Deu um nome diferente à coisa. Mas isso aqui está de acordo com as pesquisas de Kardec e ganhou-se um prêmio Nobel por isso. Muito bem. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante, né? Já é um tema mais light. É um método kardeciano de comprovação mediúnica. Tá? Tem um método. A gente que estuda o Kardec mais na área de doutrina, a gente estuda os métodos, os sistemas que Kardec criou, os processos que ele fez para fazer os seus livros, como é que ele comprovou, qual a preocupação que ele teve, e é uma coisa muito grandiosa. E aqui, o nosso material ele tem um adendo. Eu já falei isso para vocês, que de vez em quando tem um adendo e eu vou mandar o adendo para vocês. Eu vou mandar isso aqui amanhã, esse material, e esse adendo vocês podem imprimir aí, guardar junto com a apostila, ou simplesmente deixar aqui na aula para vocês entrarem quando vocês quiserem. Então, vamos lá. Então, para a gente entrar nesse aspecto do método kardeciano, a gente precisa fazer uma pequena introdução para a gente entender, eu falo assim, para a gente entender a mente do Kardec. Né? Porque o Kardec, que a gente conhece, antes de ser o que ele é, um codificador da doutrina espírita, esse ser, né, evoluído, ele foi um cientista, um pesquisador, um professor, um poliglota, estudou com Pestalozzi, deu aula na escola de Pestalozzi, né, falava várias línguas, né, poliglota, e ele escrevia livros e trabalhava na área de educação na França, e tem livros considerados muito importantes, e ele tem trabalhos que ele fez nas instituições educacionais da França de muita relevância. Então, não é um ser qualquer, é um ser com uma capacidade bastante grande e, espiritualmente, provavelmente, um ser evoluído para ser designado para esse trabalho. E ele fazia parte da academia, o nome não é esse, mas só para a gente entender, Academia de Ciências e Letras, naquela época não era esse nome, mas ele fazia parte
da elite científica, né, da época, e muito considerado. Com essa pequena introdução, vamos entender. Ele não era religioso, não tinha nenhum envolvimento com religiosidade, era um cético, né, por ser um cientista, era um cético, muito ligado às coisas por prova e teste e verificação, era uma pessoa de muito bom senso. E aí, então, acontece que, na época de Kardec, começa a acontecer alguns fenômenos, né? Os fenômenos que estava sendo feito por espíritos para começar o processo do espiritismo. Então, é que eu falo, né, na nossa aula aqui de doutrina, a gente falou exatamente disso aqui na semana passada. Os espíritos que são classificados na hierarquia dos espíritos por Kardec, na terceira ordem, são os espíritos chamados batedores. Né? Batedores. Espírito batedor, e a gente entende a palavra batedor como aquele que vai na frente, né? Abrindo um espaço, verificando o terreno e volta para trazer a informação. Ele faz um trabalho importante para os espíritos superiores, quando eles querem vir trazer alguma coisa nova para a humanidade. Muitas das vezes eles precisam de alguns fenômenos físicos, de algumas coisas assim mais que chamam a atenção. E eles usam muito os espíritos batedores para isso. E na época de Kardec não foi diferente. Então é como se fosse, eu falo assim, né? Eles vêm, os espíritos batedores vêm fazendo aquela confusão, batendo e tocando aquelas músicas fortes e tal, para depois vir aquele som harmonioso dos espíritos trazendo aquilo que precisa trazer. Então, na época do Kardec, os espíritos batedores trabalhavam muito com o quê? Com as mesas girantes. Imagina, as mesas levantavam, né, giravam, e aí aquilo começou a ser um motivo de lazer para as pessoas na França. Essa história vocês conhecem bem. Então, vou resumir ao máximo para chegar no ponto. E também nos Estados Unidos, a questão das irmãs Fox, né, as batidas que tinham na casa, tudo isso processo preparando um terreno para algo mais sério, algo sério que viria em seguida. Mas precisava mexer no ambiente, precisava, de uma certa forma, chamar a atenção das pessoas. Então, esse é o processo feito pelos espíritos batedores, chamar a atenção. Tá bom. Depois que chamaram muita atenção, eles precisavam, os espíritos superiores, precisavam de que aquele que foi designado para fazer esse trabalho se envolvesse, que era o Kardec, né? Que era o Kardec. Se envolvesse, mas ele era cético. Olha como que a coisa é interessante. Mas era uma pessoa de muita competência. Era um homem bom. Então, eles começaram a chamar, através dos amigos que Kardec tinha, para que Kardec fosse a essas reuniões, onde as mesas levantavam, giravam, batiam no chão. E Kardec falou, eu não vou num negócio desse. Isso aí é charlatanismo, isso aí é gente fazendo mágica, e tinha muito naquela época isso. E não foi. E até que um dia um amigo muito íntimo dele falou, vamos lá, vamos verificar, vamos ver o que está acontecendo. E ele resolveu ir. O nome desse amigo dele era Fortier. Ele chamou, ele foi. E ele, como era uma pessoa inteligente, ele olhou aquilo de uma outra maneira. Ele falou, pera, aqui tem uma situação. Ou tem charlatão aqui, ou algo está acontecendo que precisa ser investigado. E aí ele foi se envolvendo e foi chamado para algumas reuniões mais sérias, não aquelas de lazer ali, né, porque virou um lazer. Reuniões mais sérias, em casa de pessoas mais sérias, e começou a ver que as mesas respondiam algumas perguntas com batidas. Ele falou, não. E ele investigava, ele duvidava, ele olhava e fez muitas vezes essas verificações, até que ele chegou à conclusão que tinha algo inteligente por trás disso. E aí, o que acontece? Isso aqui é importante a gente entender, todo mundo já sabe que é a doutrina espírita, o livro dos espíritos, são 4 livros aqui dentro, e um deles dá em detalhes o livro dos médiuns, o outro livro vai dar como detalhe o Evangelho, Céu, Inferno e a Gênesis. Então, aqui você tem um livro dos Espíritos com as coisas básicas, e quando você pega o livro 1, 2, 3 e 4, cada um deles tem os detalhes nos seus respectivos livros. E esse aqui é um ponto que nos interessa e nós vamos ver que é interessante. Vamos lá. Ok. Então, Kardec faz assim, não, então, peraí, eu tenho que investigar, eu tenho que entender.
Só que aí, o que ele faz? Ele também era cientista. Então ele pegou e falou assim, não, então para me investigar isso eu tenho que usar o método científico atual, contemporâneo. E o método científico atual contemporâneo era o método usado pelo Augusto Comte do positivismo. Augusto Comte no positivismo falava de humanismo, falava de uma religião da humanidade, mas não falava de espiritualidade, Deus, nada disso. Era uma outra história. Tanto que não vingou o negócio, né? Mas aí o Kardec diz assim, tá bom, então, se essas mesas estão falando, estão respondendo, e tem algumas respostas que parece ser inteligente, tem alguma coisa aí. E o que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa ele chamou de fatos novos. Fatos novos se apresentam. Opa! Então, se tem fatos novos que se apresentam, que não pode ser explicado pelas leis conhecidas, então, isso é uma coisa que ninguém explicava. Ele estava ali como um cientista, ele foi pedido para ir lá, para ele verificar. Ele falou, isso aqui são coisas novas, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Por que isso está acontecendo? Ele falou, então deixa eu pegar o método científico. Ele pegou. Ora, o método científico dizia assim, olha, se fatos novos se apresentam e não podem ser explicados pelas leis conhecidas, então você vai observar, vai comparar e vai analisar. Esse é o primeiro passo. Você tem que ir lá observar tudo que está acontecendo, fazer comparações e analisar detalhadamente. E depois que você fizer isso muito bem feito, você vai entender que os efeitos e as causas são a coisa mais importante para você entender. Ora, aquele efeito da mesa responder, de batida e tudo aquilo tem que ter uma causa. E se a resposta é inteligente, a mesa não tem inteligência para responder. Tem algo por trás disso. O que é? Qual é a lei que rege isso aqui? Que lei é essa que está fazendo essas mesas responderem, bater, e depois das mesas você sabe que foi a mesa de bico, os lápis, as escritas, tudo isso foi como se fosse assim, um caldeirão que teve uma ebulição e a coisa disparou. Então ele tinha que descobrir, olha, eu já observei, já comparei, já analisei, já entendi mais ou menos as causas, e agora eu quero entender qual a lei que rege esse negócio aqui. Tem que entender. Esse era o método científico da época. E depois que ele descobre quais são as leis, ou pelo menos tem uma ideia, ele deduz as consequências e busca aplicação útil. Ok, qual a consequência disso aqui? Onde se quer chegar com isso? Quais as aplicações que tem isso? Então, esse é o método científico usado por Kardec, e em cima desse método, aqui fala do Kardec, aqui fala um pouco do Comte, eu não vou. Depois vocês leem aí se vocês quiserem. Mas aí é assim, o método científico trocado em miúdos é isso aqui. Então, as ciências da época seguiam um método para a validação. Observação, sempre como um todo. Primeiro, ora, vamos imaginar que você é um cientista e você vai analisar um projeto que é muito grande. Você tem que escolher o objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo? É tudo isso aqui? Não, mas isso aqui é o universo inteiro. Não, eu vou me calcar em cima de um ponto. Esse ponto é meu objeto de estudo. Assim como se fazem nas universidades as monografias, as teses, você pega um assunto e você fala, eu vou falar desse ponto. É assim que funciona. Ninguém fala, vou falar de tudo, né? Vai se perder. Então, Kardec tinha que escolher um objeto de estudo. Esse é o ponto central que nós vamos nos pegar. Depois que você pegar o objeto de estudo, você fala, agora eu vou analisar o objeto de estudo, vou analisar detalhadamente. Depois que eu analisar, eu vou ver quais são as leis que regem isso aqui. E depois que eu verificar quais são as leis, eu vou deduzir quais as consequências disso. Esses são os 4 pontos da ciência da época. Olha que coisa mais linda, como é que a coisa funciona. Aí você vai para o Livro dos Espíritos. Você vai para o Livro dos Espíritos, e eu mostrei aqui para vocês agora, que o Livro dos Espíritos é o centro da doutrina, como se fosse a coluna, né, principal, e dentro dele são 4 livros, né, que existem. Um livro, né, vai falar de quê? É o primeiro, né? Vai falar da criação. Ok, então se vai falar da criação, vai falar de Deus, vai falar de espírito, vai falar de matéria, vai falar da criação dos seres vivos. Então Kardec olhou para isso e falou assim, não, é nesse ponto que eu preciso definir o objeto. E o Livro dos Espíritos, que está relacionado das causas primárias, que tem a ver com a gênese,
ele é a menor parte do Livro dos Espíritos. Ele só tem 75 questões e representa 7% do livro. Mas é aqui que Kardec definiu o objeto de estudo. Porque ele olhou para cá e falou assim, o objeto de estudo é Deus. Ele falou, não, quem somos nós para ter Deus como objeto de estudo? Não dá. Ah, é a matéria. Não, mas a matéria já tem a ciência. A criação e seres vivos. Não, mas isso aqui a ciência já faz. O que sobrou para mim? Ah, esse é o objeto de estudo. Não é isso aqui? Não são exatamente os espíritos que estão dando as manifestações ou estão fazendo todo esse, né, essa coisa aí? Então, esse é o objeto de estudo. Vamos nós. Aí ele, olha, vamos na cabeça do cientista. Pronto, olha, ele está seguindo passo a passo, está montando uma história. Ora, se o objeto de estudo é a espiritualidade, então está no livro 2 do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Opa! Então vamos entender. O Livro dos Espíritos tem 4 livros, né? 4 sublivros. Tem o primeiro, que é a parte primeira das causas primárias, que a gente acabou de falar, que é o objeto de estudo. É 7% do livro. Depois tem o livro 2, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que é o objeto de estudo central da doutrina. 53% do livro dos espíritos. Mais da metade. Mas tem as leis. Ah, olha que interessante isso aqui, ó. Tá vendo? Análise do objeto, das leis e das consequências. Ó, escolhe, analisa, vê quais são as leis e vê quais as consequências de praticar ou não praticar essas leis. Olha, tá aqui, das leis, 30%. E o último, das esperanças e consolações, céu e inferno, dedução das consequências. Vamos caminhando no raciocínio como se a gente fosse um cientista, junto com Kardec, analisando passo a passo para chegar no ponto. Tá bom. Então, se o objeto de estudo é o livro 2, opa, aqui ele não vai passar como eu gostaria, né? Não, tá bom, mas vai assim mesmo. Então, se o objeto de estudo é o mundo espiritual, a gente precisa saber algumas coisas sobre ele. Por exemplo, como que se comporta? Ele se movimenta? Ele vive? Como que vive? Ele se relaciona? Como ele se relaciona? E muitas outras perguntas que o cientista faria. E o Kardec, na sua genialidade, ele fez 5 pontos, 6 pontos, e com 6 pontos ele fechou todo o processo. E quais são esses pontos? Vamos para o primeiro. Primeira coisa, há espíritos. Pronto, está lá. Tá lá, você vai encontrar isso no livro dos Espíritos, nesse livro 2, as primeiras questões. Há espíritos. Mas e aí? O que é que acontece no primeiro movimento, do 1? O 1 é passagem do mundo espiritual para o mundo material. Ó, o que significa isso? Kardec olhou e falou, bom, passagem do espiritual para o material é reencarnação, é encarnação. É quando a pessoa vem do mundo espiritual, o espírito vem e encarna. Ah, então esse é um movimento importante, porque tem muita coisa envolvida aqui. Tem muitas perguntas para serem feitas sobre esse item aqui. Por que nasce? Por que nasce assim? Por que nasce assado? Por que nasce doente? Por que nasce com defeito? Por que nasce numa situação miserável? Por que nasce numa situação... Mil coisas. Por que nasce com beleza, sem beleza? Tem quantas coisas existem de questionamento que se faz só nesse movimento aqui. Depois tem um outro, tem o contrário, o 2, a passagem do mundo material para o mundo espiritual. O que é isso? É o desencarne, quando morre. Opa, quando morre, mas as pessoas têm muito medo da morte, a gente precisa saber um monte de coisa. O que é a morte? O que acontece quando você morre? Você dói, sofre? Acontece alguma coisa do outro lado? Você vai para onde? Lá onde você vai, como funciona? Como que é aquilo? Quantas perguntas tem para fechar esse aspecto? E olha que ele está falando do objeto de estudo. Tem outra coisa, tem o 3. Ah, o 3 é vivendo no mundo espiritual. Opa, tá bom, então já falei que tem um mundo para onde você vai, que é o mundo espiritual. Como é lá? Como é que se vive lá? Quais são as coisas que acontecem lá? É fácil viver lá? É difícil? Então, todas essas questões tratadas aqui. Mas tem vivendo no mundo material. Ora, é um espírito que encarnou. Tá bom, ele chegou aqui, como que vai ser? Quais são as leis que regem a sua vida aqui? Para que você vá para um lado ou vá para o outro. Se você segue as leis, né? Então você vai buscar a sua felicidade. Se você não segue, você está ao contrário. Então, como é que funciona isso aqui? E o 5, estando no mundo material,
Você pode influenciar no mundo espiritual? Opa, essa é uma pergunta interessante. Para nós que somos espíritos e estudamos, para a gente parece, isso é claro. Mas naquela época era uma pergunta de um cientista. Nós estamos aqui, será que a gente consegue influenciar eles que estão lá no outro lado? E tenho muitas perguntas com relação a isso também. E o último, mas e estando aqui, eu consigo influenciar quem está aqui? Opa, né? É demais. E aí, segue o cientista. Aí você vai no livro 2, ele vai da questão 76 a 613, é 53% do livro dos Espíritos. E aí você vai encontrar os capítulos de estudos que tem lá. Lembra dos Espíritos, que eu falei, Espíritos? Aí você vai e fala, encarnação dos Espíritos. Opa, encarnação dos Espíritos é o 1. Olha lá, passagem do mundo espiritual para o mundo material. Então ele vai tratar lá no Livro dos Espíritos, nesse capítulo 2, de perguntas e respostas só sobre esse assunto. E aí vai a mesma coisa no 2, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Expressões dos espíritos no mundo corpóreo. Olha, voltou. Voltou aí? Algum loop aqui. Então, eu estava falando assim, se você pega o Livro dos Espíritos, 53% do livro está aqui, vai dessa questão, que é depois do livro da que compõe a Gênese lá, né? Até aqui, ele vai em cada item aqui, fazendo exatamente o roteiro que ele, como cientista, fez para entender o mundo espiritual e o movimento que tem daqui para lá e de lá para cá. Então, cada capítulo dele trata disso e tem mais outras coisas que ele trata aqui. Os 3 reinos, material, né, ocupações das missões dos espíritos. Então, ele chega nesse ponto. Aí, tá bom. Então, tá ok. Eu já... Você quer falar? Você vai passar de assunto agora? Vou. A Grace vai falar um pouquinho aqui, por favor. Gente, eu ouvindo aqui a aula também, né? O comentário que eu quero fazer é o quanto a gente percebe o quanto que o Kardec era didático, o quanto ele tem metodologia, como fica mais fácil da gente entender que cada assunto, aqueles tópicos, 1, 2, 3, ele já direciona, ele já indica, está no livro 2º, então a questão de espíritos, então ele já mostra lá. E essas questões estão lá no livro 2º. O que ocorre quando a influência do espírito para nós, ele mostra lá em que página, em que capítulo está. Em relação à reencarnação, como acontece isso, Kardec também é específico no retorno à vida espiritual. Então, fica até muito mais fácil, a partir da gente ter esse conhecimento, de estudar o Livro dos Espíritos, né, que é a espinha dorsal para todos os outros livros, fica muito interessante, fica fácil da gente poder compreender e estudar melhor, né? Então, que bom que sendo apresentado aqui para quem não tinha observado, isso agora tem um roteiro bem específico, bem mastigadinho aí, para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Isso aí. Né? Obrigado. Mostrando isso. Não, é isso mesmo. É importante, a Grace ressaltou bem, porque isso é o processo, mas não tem muitas pessoas que conhecem isso aqui. Às vezes as pessoas passam batido. Como que estuda a doutrina? Vai estudando o Livro dos Espíritos, pergunta por pergunta. Ok, mas tem um critério, as coisas têm um processo. Então, se você pega, por exemplo, você é um médium, vai estudar o Livro dos Médiuns, você tem a obrigação clara de estudar junto com o Livro dos Médiuns o livro 2º, porque ele é a base do Livro dos Médiuns. Cada questão dessa daqui você vai encontrar no Livro dos Médiuns, mais detalhada, mas esta é a base. Então, isso é importante entender. Vamos lá. Bom, se você fez a análise do objeto, o que está faltando fazer? Aqui é a análise do objeto, né? Está faltando fazer o quê? As leis. Quais são as leis que regem esse movimento,
os espíritos, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Quais são as leis que regem? Primeiro, 30% do livro dos espíritos, e ele está relacionado com o Evangelho. Tá? São o livro 3, as leis morais. Primeiro o que é a lei? O que é essa lei? Quais são? E como que eu valido e pratico as leis? Tudo questão científica dele. O que é a lei? É simples. Está lá no capítulo 1, da lei divina ou natural. E quais são as leis? Está aqui. Está aqui. Tudo aqui. Então, você vai no livro 3, aqui já estou saindo do médio, só para a gente entender o fechamento, você tem todas essas leis que você tem que estudar no livro dos Espíritos, e você deve estudar isso como? Casado com o Evangelho. Então, aqui a gente faz um trabalho na área de doutrina, que a gente tem uma matriz. Essa matriz pega cada um desse aqui e relaciona com as passagens do Evangelho. A gente estuda em conjunto. É muito interessante. E eu recomendo que a gente pode trabalhar também fazendo alguma coisa aqui. Pegar isso aqui e casar com o livro dos médiuns. Fica um trabalho mais profundo de conhecimento espiritual, do espiritismo. E aí, ok. As leis, você tem... Estamos finalizando aqui, né? Estamos em cima da hora, mas estamos acabando já aqui essa parte. Aqui, voltando aqui, então você tem as leis, e aí? O que você faz com tudo isso? Você estudou, tem as leis, você já sabe que existem as leis. Como é que você faz para aplicar essas leis? Porque tem que aplicar, senão não adianta. Como é que aplica as leis? Como validar e praticar as leis? Aí está aqui. Ora, as leis estão aqui. E elas estabelecem o que, essas leis? Aquelas leis estabelecem o quê? Os deveres do homem. Mas que dever? Para com Deus, para consigo e para com o próximo. Olha o encadeamento das coisas. Tá bom. E como é que funciona? Para com Deus, para consigo e para com o próximo. Então, as leis se distribuem assim. Os deveres do homem para com Deus, lei de adoração e lei de trabalho. É interessante que as pessoas têm dúvida disso, mas é perfeito isso aqui com relação a Deus. Lei relativa a si mesmo, reprodução, conservação e destruição. Lei relativa ao próximo, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. E aí o último, tá bom, e quais as consequências de você praticar ou não as leis? Está aqui na Gênesis, no Céu e Inferno, capítulo 1 e 2, 2 capítulos. Das penas e gozo terreno, das penas e gozo futuro. A pena você está contra a lei, não está indo em direção à lei, você vai sofrer a necessidade do aprendizado, o sofrimento, as dores. Você está em acordo com a lei, está em direção à lei, é a alegria, a felicidade, ou aqui e também no futuro. Eu não queria entrar aqui ainda, e nem vou entrar, porque aqui é a parte da apostila da FEB que vai falar da questão, sobre a questão do bom senso, da investigação do Kardec, muito estrita a questão mediúnica. Mas eu acho que essa introdução é fundamental para a gente compreender o que vem por aqui pela frente. Nós estamos na nossa hora, e a gente começou hoje, teve alguns contratempos, a gente acabou não fazendo a prece, né? Porque teve os contratempos, então eu sugiro que a gente faça a prece aqui no final, a gente tem 2 minutos para a gente não deixar de fazer uma prece na nossa aulinha aqui, tá certo? Eu vou fazer a prece, então, para a gente encerrar. Você quer fazer? Não, faz para você. Então, nós vamos agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa, através da tecnologia, podemos estar trocando informações, aprendendo, porque eu aprendo muito com esses processos, eu tenho certeza que vocês também aprenderão aí, com pessoas muito boas que estão com vocês. Então, agradecer a oportunidade, pedir a Jesus, nosso mestre querido, que abençoe a todos vocês, as suas famílias, essa casa espírita, que abençoe o trabalho de vocês sempre, e que Jesus esteja com todos. Graças a Deus. Meus queridos. Bem, gente, agora, com certeza, quando a gente pegar o livro dos Espíritos, a gente vai ter outros olhos, né? Que já vai ter uma noção mais clara da melhor forma de estudá-lo e compreendê-lo. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. É isso, tchau, gente. Ednilson. Estamos encerrando tchau. A transmissão aqui, viu? Obrigado, fica com Deus. A todos. Tchau, boa noite. Boa noite.